você não entendeu, ainda que a melodia seja um pouco melancólica, mas a expressão dessa melodia, ela é de uma tremenda verdade. Diga para a pessoa que está do teu lado que haja luz. Pede ela para ficar de pé. Dá a mão a ela aí. E diga para ela assim: essa luz está em mim, está em você. Essa é a luz do Evangelho de Cristo, que atingiu sua vida e que te arrancou das trevas e colocou você no lugar de luz. Diga: em todo tempo a sua vida expresse a luz que em Cristo você recebeu, e que essa luz resplandeça em você e através de você. Dê a mão a ela. Vamos fechar as alas. Eu queria fazer esse momento um momento de oração. Isso. Obrigado pela sua obediência. Eu cheguei aqui com uma pergunta. E essa pergunta, ela vai fazer um tremendo sentido na sua vida hoje. Quem conhece aqui o texto da palavra de Deus que está lá em Ezequiel capítulo 37? Quem conhece? Levanta a mão do seu irmão assim: eu conheço. Fala de um vale de ossos secos. E a pergunta que eu faço para você e faço para mim hoje, diante desse texto: quem nós somos? O osso ou o profeta? Vou fazer de novo a pergunta. Diante de tudo que nós estamos vivendo, e o texto eu vou ler para vocês. O texto fala de um tempo de cativeiro de Israel. Um grupo que era o reino do norte, Jerusalém, estava cativa, Israel estava cativa dos assírios. E o do sul, que era Judá, estava cativo dos babilônios. E Deus levou Ezequiel a esse vale de uma nação dispersa. Mas eu quero que você pense numa coisa: aonde há ossos, preste atenção, aonde há ossos houve vida. Verdade ou não é? Sim ou não? Então, sabemos nós que em muitas situações que tinham vida em nossas vidas se tornaram em lugar secos, de ossos. E diante de tantos quadros que se desenham nesse tempo atual, ou nós somos profetas, ou somos defuntos, somos ossos, ou usamos a palavra de Deus que foi cantada aqui, ou nos conformamos com as circunstâncias. E aí eu quero que você use a sua voz profética e comece a orar com a pessoa que está do teu lado. Fala assim: vamos orar. Não precisa especificamente saber quem é ela, mas se una a ela aí e comece a orar e pedir a Deus por você, por sua família, para a situação que você está, para a dificuldade que você está, aquilo que você está vivendo de maravilhoso, que Deus conceda dar continuidade. Comece a orar. Eu quero ouvir a igreja orando. Por favor, ore. Não pare de orar. Aqui está o teu povo, Senhor, levantando um clamor nessa hora pela vida deles, levantando um clamor nessa hora, Deus, pelas suas famílias, levantando um clamor nessa hora pela nação brasileira que carece da oração dos santos, do
estão levantando um clamor agora, Deus, pelas circunstâncias financeiras, pelas circunstâncias emocionais. Eu quero te pedir nessa hora, Espírito Santo, considera essa oração. Nós ficamos na sexta-feira aqui, na vigília, Espírito Santo, clamando ao Senhor para que mudasse a sorte de cada um de nós, ó Deus, que mudasse a sorte da nossa cidade, que mudasse a sorte do nosso estado, que mudasse a sorte da nossa nação, ó Deus. Eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, se mova com liberdade nesse lugar, sopra da tua presença, enche as vidas com alegria, com uma expressão de vida. Nós, no vale de ossos secos, nós somos os profetas, nós somos os ossos, ainda que as circunstâncias sejam secas, sejam mortas, nós não somos os ossos, nós somos os profetas. Se mova espiritualmente nesse lugar, levante a sua voz, clame, porque o Senhor está atrás. Nós somos os ossos, ainda que as circunstâncias sejam secas, sejam mortas, nós somos com gemidos inexprimíveis. Se você não tiver palavras, ore em línguas, porque quando você ora em línguas, você é edificado e você fala bem com Deus. Ore, se mova sobrenaturalmente. Não deixe, não paralise. Não permita que essa voz profética se cale. Não permita que as circunstâncias de morte venham roubar de você o profético. Abra sua boca, libera a vida de Deus que está em você. E isso que haja luz. Levante suas duas mãos. Isso, profetize. Meus olhos, eu sou profético. A sua boca, libera a vida de voz agora. Que haja isso. Potencializa a sua voz. Fica.
Melhor esse aplauso. Se você quiser dar um grito de júbilo, você pode dar. Você tem liberdade nesse lugar, amém? Pega a sua Bíblia, não senta ainda não. Pega a sua Bíblia e fique de pé. Eu quero ler esse texto com você. Esse texto é lindo, muito conhecido, muito pregado, mas de uma atualidade, de uma reflexão profética poderosa. Eu hoje estava deitado em casa, perguntando a Deus o que falar, e Deus trouxe esse texto ao meu coração, porque na verdade, e não tem como não falarmos dessas coisas do tempo atual. Eu acabei de ver uma notícia, entrou um maluco numa igreja no Texas, batista, e matou 27 pessoas, e hoje no culto da manhã, nós estamos vivendo uma polaridade muito grande, um radicalismo fatal, e eu fiquei pensando, meu Deus, nós não podemos nos calar. Isso é o inimigo tentando trazer uma mordaça para nós, mas nós não podemos nos calar. Quando olhamos as circunstâncias que nos cercam em todos os níveis morais, éticos e de segurança, educação, é uma loucura, mas nós não vamos nos calar. Amém? E esse texto é um texto muito propício para nos despertar a isso, porque olha só, vamos ler comigo, me acompanhe. Ezequiel capítulo 37, no primeiro versículo, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Diga, estavam sequíssimos. Deus perguntou ao profeta, e pergunta para cada um de nós hoje: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como me ordenou. Então eu profetizava, e houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes ossos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amém? Pai, tua palavra, teus filhos e a minha vida, eu te peço que tu me uses nessa noite, e que essa palavra incida sobre a necessidade dos teus filhos, e nós saiamos daqui não como ossos, mas como profetas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Como eu comecei falando com vocês, esse texto, ele é um texto profético, porque na verdade Israel estava vivendo um tempo de cativeiro, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, tanto Israel como Judá. Havia um domínio, e esse domínio fez com que eles perdessem a esperança. E eu não sei se você está nesse quadro, mas nós estamos vivendo um tempo onde
as circunstâncias secas, sem vida, estão trazendo desesperança para nós. E um desses grandes conflitos nessa realidade que vivemos é ter voz profética. Porque, na verdade, se nós não estivermos concordando que existe uma grande crise, concordando que as situações estão difíceis, concordando que as questões éticas e morais estão difíceis de serem administradas, concordando em algumas coisas que são tão claras e patentes em nossa vida, talvez as pessoas estivessem olhando para nós e dizendo que nós somos loucos e que achamos que podemos mudar alguma coisa em função de um discurso. Mas eu quero dizer para vocês, com toda certeza, que nós estamos além do discurso, porque nós temos evidências da nossa fé. E uma das evidências da nossa fé somos nós mesmos. Diga assim: eu sou uma evidência da minha fé. Basta você olhar a condição que você vivia e a condição que você vive. Basta você olhar as circunstâncias que te assolaram em todos esses tempos de sua vida. Eu não sei quanto tempo de vida você tem e quanto tempo de vida você terá, mas uma coisa eu tenho certeza: nós sabemos que o que estamos vivendo hoje é resultante de uma voz profética. O problema é que quando nós estamos com a esperança vencida, porque quando você muito espera uma promessa e ela não se cumpre, você adoece. Verdade ou não é? Uma promessa muito tempo falada, e quando você não vê ela acontecendo, você adoece. E uma das características da nossa doença é a nossa linguagem. E aí, como nós vemos nesse texto, o povo de Israel estava dizendo para Deus que havia desesperança neles e que eles estavam mortos. E aqui os ossos representavam a casa de Israel, que estava sem esperança. E aí, quando eu paro para pensar nisso, eu paro para pensar em quantas situações que nós já passamos e que o diagnóstico era um diagnóstico de morte, de destruição, de perda total, e nós ousamos acreditar no que Deus tinha falado através do profeta, ou através de uma oração, ou através de uma meditação bíblica, e nós saímos dali revestidos dessa armadura de Deus, desse nível de armas espirituais para vencermos as hostes espirituais, e começamos a usar a palavra de Deus e começamos a viver algo diferenciado. Mas quando eu vejo que Deus traz, através de Ezequiel, detalhadamente o que ele deveria fazer, eu acho que alguma das vezes que nós nos frustramos é porque nós não cumprimos esse detalhe que Deus nos deu. E aqui é bem claro que há fases nessa mudança da condição de alguém que estava vivendo uma vida sem esperança em algo novo. E eu quero dizer para você que toda mudança causa reboliço. Vou repetir: todas as circunstâncias de mudanças causam reboliço. Quem muda sabe disso, até uma mudança de casa causa reboliço. E uma das coisas que a gente descobre é que a gente é acumulador de coisas que não vai usar. Quando você muda, você vê que tem tanta coisa na tua casa que você nunca vai usar. E que você nunca fez esse recall, ou essa forma de avaliação e de arrumação para tirar aquilo que está trazendo sobrecarga para você. Você tem que ter um cômodo a mais, um armário a mais, uma preocupação a mais de coisas que você coloca lá e só vai visitar na próxima mudança ou na próxima arrumação. Mas você tinha convicção de que aquilo você ia usar um dia. Quem já viveu essa experiência? E continua vivendo outras, porque continua guardando coisas. Não é assim? Sim ou não? Então, esse texto, ele mostra para nós essa experiência de Israel quando dominado pelos assírios,
quando dominado pelos babilônicos, e toda essa situação gerou no coração deles um sentimento ruim. Eles se sentiam destruídos, sem esperança e literalmente sem vida. Eles estavam num cemitério. E aí, eu acho lindo, é porque essas circunstâncias, elas não são posicionamentos de Deus em relação a nós para nos ensinarmos algo, mas é fruto de um comportamento que nos levou para esse lugar, porque Deus é Deus justo, e dentro da sua justiça Ele traz também as penalidades que infringimos na lei, e somos colocados nesse lugar. Quando nós somos colocados nesse lugar, e Deus, com a sua misericórdia e com a sua graça, nos visita, alguns ficam revoltados, e não querem nem ouvir a Deus. Mas eu acho lindo que o profeta Ezequiel, ele ouve a Deus, reconhece que havia uma desesperança nele, reconhece que o povo estava sem vida, sem motivação nenhuma, sem alegria nenhuma, porque havia uma condição de morte. Mas ele dá uma resposta muito inteligente para Deus. Quando Deus pergunta se porventura aqueles ossos poderiam viver novamente. A gente cansa de ouvir isso, mas nós sempre constatamos o óbvio e reproduzimos a fala do óbvio. E somos capazes até de dizer: não está vendo que está morto? Você não está vendo que não tem jeito? Quantas pessoas dizem diariamente nesse Brasil que o Brasil não tem jeito, gente? Profetas da realidade do caos. Não são profetas do caos, são profetas da realidade do caos, porque existe um caos. Mas Deus não está interessado em que você seja inteligente o suficiente. Ontem eu e João fomos a Campos dos Goitacazes e sentamos 4 horas com um homem muito inteligente, mas muito inteligente. E eu levei João para dar um testemunho para esse homem muito inteligente, de que Deus pode mudar a vida de uma pessoa por causa de uma oração. Diga, uma oração muda a vida de qualquer pessoa. Diga para a pessoa que está ao teu lado: uma oração muda a sua vida. Mas a oração, ela não pode ser uma oração de intelecto, aonde você está arrazoando com Deus o que você entende como certo. E a pior coisa do mundo é você convencer uma pessoa que já sabe. E aí eu entrei no carro, voltando, eu e João de Campos, eu falei: João, vou te contar, vou falar uma coisa para você, mas você não espalha não. Ele pode falar, apóstolo. Eu falei só para ele, mas eu vou falar hoje para vocês. Não espalha não. Queridos, em alguns momentos a ignorância é uma bênção. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Porque tem que ser ignorante para responder para Deus o que Ezequiel respondeu. Ignorante na inteligência humana, mas extremamente sábio na inteligência espiritual. Porque ele disse aquilo que só Deus poderia mudar diante da pergunta. Ele perguntou: pode porventura esses ossos viverem? E ele não ficou: Senhor, mas você não está vendo? Como? A gente não sabe nem que osso é de que osso, de cabeça é que cabeça, aonde essa cabeça vai encaixar em qual corpo. Botar a cabeça de Washington e Luizão não vai dar certo, né? Botar a cabeça de Luizão e Jacó não vai dar certo. Na verdade, aí tem que ser esse osso com osso. Ele poderia ter usado da inteligência humana e dizer: Senhor, primeiro deixa eu juntar osso com osso aqui para saber qual é qual aqui e qual é o de quem. Ele simplesmente disse com inteligência espiritual: Senhor, tu sabes. Aí eu falei para João: João, sabe por que você viveu
a experiência do sobrenatural na sua oração? Porque você foi puro na fé. Você não foi um homem de fé questionadora. Ele foi puro na fé, falou: Senhor, se o Senhor me manteve vivo, diante do caos de morte que aconteceu na minha família, muda o meu coração. João levantou naquele dia mudado, que com essa história de João sabe disso, eu já falei algumas vezes aqui. Eu falo para ele que ele é um caso a ser estudado. Porque se tem um vale de ossos secos que reviveu, foi ele. E eu quero que você dê um aplauso pela vida dele. Eu cheguei em casa, eu não estava cansado de dirigir, eu estava cansado de ouvir. Falou 9.000 palavras. Mas falou na ida e na volta. Mas foi bom que ele me manteve acordado. Mas foi uma viagem maravilhosa, não foi, João? Depois terminamos em grande estilo, né? Depois a gente, não vamos espalhar para ele para não causar inveja, né? Senão vai causar inveja, né? Mas terminamos em grande estilo. Mas eu fiquei impressionado, um homem inteligentíssimo. Mas muito inteligente, a conversa ficou, tipo, quase consultando o dicionário. De uma inteligência emocional tremenda. De um conhecimento espiritual tremendo, mas a aplicabilidade péssima. Péssima. Por quê? Porque ele só precisava dizer: Deus, o Senhor sabe. Quando nós colocamos o nosso grande problema na mão de Deus, nós estamos dizendo para o grande problema que nós temos, que ele é pequeno, porque nós colocamos na mão de um grande Deus. Você entendeu? Quem aqui está com um grande problema? Quem está? Levanta a mão assim, bem alto assim. Você está com um grande problema, o que quer? Entrega na mão do grande Deus que você tem, que ele vai ficar um probleminha. Pode aplaudir mais que é para ele. Mas fica a pergunta assim: o que nós podemos aproveitar desse texto para o nosso dia? A descrição do vale de ossos secos foi objetiva e com foco no povo de Israel. Isso de um significado real, da visão do profeta. No entanto, o povo de Israel e a forma com que ele lidou com Deus e a resposta de Deus a ele, pode nos trazer algumas lições hoje. E uma delas é: o pecado e a distância nos faz secar. Diga, o pecado e a distância nos faz secar. Então, quando você começa a ver uma pessoa já não mais crendo que Deus tem a resposta, e que ela fica cheia de si mesmo, e eu não estou aqui combatendo o conhecimento, não, nem estou falando que a ignorância é uma bênção em todas as circunstâncias, não. Mas o conhecimento sem o poder de Deus também não vale nada. Porque a Bíblia diz que nós temos que conhecer a Deus e o seu poder. E o poder de Deus, ele muda a realidade da sua vida. Porque senão nós estaríamos pregando uma religião, e religião não muda as pessoas, pelo contrário, acomoda as pessoas num conhecimento que faz delas pessoas que arrazoam sobre tudo. O religioso, ele não mergulha na dimensão da fé, o religioso mergulha na dimensão da letra, e ele quer que as coisas sejam explicadas para ele. Mas o homem e a mulher espiritual, eles andam na dimensão daquilo que Deus pode fazer. E eu quero dizer para você que esse texto é um texto super atual. Não é um texto ultrapassado, é uma história que nos traz a consciência de que o que Deus fez com Israel e continua fazendo com Israel como nação sacerdotal é para que seja refletido na nossa vida como ensinamento. E esse ensinamento faz com que você dependa de Deus. Em todo o tempo a palavra nos leva a esse entendimento, que não importando as circunstâncias que você esteja vivendo, não importando a alegria que você esteja vivendo, ou qualquer dimensão de relacionamento que você esteja vivendo, tem que ter Deus na história. Porque se não tiver Deus, esse afastamento faz com que a relação afetiva se esfrie, a conquista financeira valha nada, que toda a sua intelectualidade vire uma coisa indigesta.
Porque conversar, eu saí de lá cansado, eu cheguei em casa e falei, Raquel, meu amor, eu pensei que eu estava dodói, mas tem gente pior do que eu. Porque é ruim quando você tem que fazer esse paralelo, né? Encontrar alguém pior do que você achar melhor. Mas tem hora que tem coisas que você fica, meu Deus, onde está a cabeça das pessoas? O que elas estão pensando? E é tão prático, é tudo muito prático. Diga para a pessoa que está ao teu lado, tudo é muito prático. É tão prático, diga assim, é tão prático, que não depende de você. A praticidade, diga, a praticidade da sua fé tem que ter a resposta dada por Ezequiel a Deus. Olha para cima, diga, Deus, diga bem alto assim, Deus, tu sabes. Diga, tu sabes. Pronto. Quando você diz, Deus, tu sabes, ele já te disse assim, a quem enviarei? Aí você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando ele diz, a quem eu enviarei, quando você diz ele que sabe, ele está perguntando a você, que resposta você dará à próxima pergunta dele. E aí, a resposta que Ezequiel deu, a ordem subsequente à pergunta dele foi, profetiza. E ele deu a ordem para profetizar, diga, a ordem para profetizar. E aí eu quero aproveitar essa profecia, e eu quero trazer uma aplicabilidade para nós. Por exemplo, quando ele diz assim, ele perguntou, filho do homem, poderão esses ossos viver? E ele disse, Senhor, tu sabes. Então ele disse, profetiza. Mas ele disse assim, profetiza a estes ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não era a palavra do profeta, era a palavra do, diga, era a palavra do, aí ele diz, é a palavra do Senhor. Diz a estes ossos, farei entrar em vocês o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês. Porém em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou Deus. Portanto profetiza primeiro. Aí ele começa a dar ordem. Ele falou tudo o que ia acontecer, mas ele deu uma ordem com uma sequência. Diz assim, diga para os ossos se juntarem com os ossos. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite? É que toda profecia, ela tem um caminho. E o caminho é de obediência ao profeta. E o profeta a Deus. Não adiantaria ele olhar para os ossos e dizer, ossos, virem um grande exército de levante. Porque na verdade, era isso que ia acontecer, mas tinha uma ordem a ser seguida. E a ordem a ser seguida é talvez uma grande didática para nós entendermos os tempos de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes nós estamos tão ávidos em querer ver as situações de sequidão e de morte da nossa vida revivendo, que nós não esperamos o tempo natural das coisas para que o tempo de Deus se manifeste. E a primeira coisa que ele disse foi, diga para o osso se juntar com o osso. E aí eu acho que esse momento é um momento muito desafiador para todos nós, porque essa mudança geográfica, ela causa um desconforto, e a Bíblia diz que houve um grande ruído. E aí eu acho que tudo na nossa vida, quando nós pensamos ser de Deus, ou como queremos que fosse de Deus, e há algum barulho diferente do que nós estamos acostumados, nós desconfiamos. E nessa desconfiança, nós negamos a segunda palavra profética. Porque diga assim, palavra profética, ela tem um tempo. E cada palavra foi liberada num tempo. A gente não dimensiona o tempo que aqueles ossos se juntaram. Mas a Bíblia diz que foi a palavra de Deus, através do profeta, que fez com que os ossos se movimentarem e entrassem em conexão um com o outro no seu lugar perfeito, ou formando a pessoa perfeita. Então diga assim, os seus ossos se juntaram por causa da voz profética, que obedeceu à voz de Deus, e disse para você, haja luz, e houve luz na sua vida. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o tempo. Aí o texto diz assim, lá no versículo 6, no 7, então profetizou
e houve um ruído, e os ossos se juntaram com cada osso. E aí ele olhou de novo. Quando ele olhou de novo, o que aconteceu? Vieram os nervos. O segundo tempo profético é que esses ossos, eles tinham se juntado, mas eles não tinham liga. O que faria com que aqueles ossos se tornassem ossos permanentes ligados era a formação dos nervos. E aí eu quero que você entenda que tem coisas que profeticamente estão em desenvolvimento em nossas vidas, estão em operação em nossas vidas, nós não entendemos ainda. E queremos que as coisas aconteçam, mas eu quero dizer para você que osso junto com osso, sem nervo, sem músculo, sem carne, sem pele, sem espírito, é esqueleto. E para quem aqui está na área de saúde, ossos junto um com o outro, com só nervo, é cadáver dessecado para fazer alguma experiência. Porque até então não tinha vida. E eu quero dizer para você que tem profecias que se cumprem de forma gradual e contínua em nossas vidas, que não ainda é vida de Deus em nós. São processos de Deus, diga, processos de Deus. E cada um de nós temos a nossa experiência, gente. E às vezes nós nos desanimamos quando olhamos porque o outro aconteceu e com a gente não aconteceu. Ou a gente acha que aquilo que o outro está passando, por exemplo, nós vivemos hoje como igreja um grande pecado. E o grande pecado da igreja hoje é achar que nós estamos vivendo o que estamos vivendo como nação por causa do pecado dos governantes. Esse é o pecado da igreja. Sabe por quê? Porque não é o pecado dos governantes, é o pecado de todo o povo. Daniel quando orou e Deus respondeu, Neemias quando orou e Deus respondeu, todos esses dois homens se identificaram com o pecado do povo e o pecado dele, e o pecado da família dele. E uma das coisas que tem desconstruído a nossa mudança é que nós não estamos entendendo esse tempo profético. E esse tempo profético, ele é de tempos em tempos para que você entenda que Deus está fazendo. Quem aqui já teve aquela experiência assim, eu estou esperando uma grande resposta de Deus, aí Deus te dá uma fagulhazinha? Quem já teve essa experiência? Só que elas são processuais. Tem o milagre da cura imediata e tem o milagre da cura processual. Tem o milagre da mudança instantânea e tem o milagre da mudança processual. Tem o milagre da conquista imediata e tem o milagre da conquista até o fim da vida. Eu falo sempre, e vi pastor Sandro agora repetindo a frase, nossa vida em cristã, ela não é uma corrida de velocista, é uma corrida de fundista, ela é longa, ela é demorada, mas ela traz êxito. E só cansa quem quer. É só dosar o oxigênio que você vai chegar lá no final. E geralmente são aqueles caras que aparentam que não vão chegar, que chegam. Por isso que eu acho lindo é que Deus usa profeta para isso. Geralmente ganha essas corridas quem não tem nenhuma atributo para isso. São pessoas que venceram as suas dificuldades. E debaixo dessa vitória das dificuldades, ela passa a ser alguém que ouve profecia. Aí eu quero dizer para você, para terminar. Você sabe por que Ezequiel profetizou? Eu quero que você diga para a pessoa que está do outro lado assim: porque Deus é o Deus do impossível. Diga assim: Ezequiel profetizou porque ele acreditou num Deus do impossível. Ele governou e continua governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus continua governando, gente. Ou você está pensando que nós vamos viver tudo isso que nós estamos vivendo e vai terminar assim mesmo? Não vai não. Tem uma mudança para acontecer aí. Só o Geni acreditou. Também você é experiente no impossível. Você tinha um útero que não gerava filho e Samuel está andando aí feliz da vida.
Depois de 11 anos esperando, nem qualquer um não, demorou aos ossos se juntarem com os ossos, ao nervo vir, a músculo vir, a carne vir, a pele vir, até que Deus soprou do Espírito e Samuel está aí. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Eu quero dizer para você que se Deus pode transformar um cemitério num grande exército, imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Mas eu quero que você diga para a pessoa que está do teu lado assim, não fica chateada comigo não, diga. Mas eu quero ser profeta na sua vida. Diga assim, eu não sei se você está na fase do ajuntamento de ossos, se você está na fase de nervos, se você está na fase de músculos e carne, se você está na fase da pele, ou se você está pronta ou pronto para receber do Espírito. Mas eu quero te dizer que o impossível já aconteceu na sua vida. Deus, através de Cristo, tirou você de um lugar de trevas e colocou você no lugar que há luz. E você, com essa vida transformada, passou a ser alguém responsabilizado por Deus para ser uma voz profética de mudança. Pergunto eu a você, diga, pergunto eu a você, pode porventura essas circunstâncias da sua vida mudar? Eu vou te responder. Profetiza. Diga, profetiza. Amém? Vamos ficar de pé. Simples ou não é? Simples ou não é? Mas você sabe por que algumas pessoas saem daqui? Hoje eu estava ouvindo o apóstolo Joel pregando, e eu achei interessante que ele falou uma coisa que é uma verdade. Ele usa uma frase, que é uma frase do coach, que ele diz assim, que é esses ensinos de coach, mas na verdade são todas as frases parafraseadas da palavra de Deus. Ele diz assim, que quem antecipa governa. E aí eu fiquei impressionado, porque às vezes eu penso que só eu que estou debaixo desse estigma, ou o apóstolo Renê, mas ele falou, eu estou há anos falando para essa igreja que antecipa, governa, e vejo essa igreja letárgica nas suas posições. E aí ele fez uma reclamação na questão administrativa, e eu fiquei pensando, então a culpa não é do profeta, a culpa é de quem não tem ouvido para ouvir profeta. E aí eu percebo que às vezes a gente fica frustrado com algumas coisas, porque a gente acaba não entendendo que as coisas não aconteceram, não foi porque Deus não quis, ou porque o quadro é o quadro de impossibilidade. É porque nós não estamos ouvindo a voz profética e não estamos reproduzindo a voz profética. E é simples. Sabe por quê, gente? Porque se nós fôssemos profetas e não tivéssemos evidências da profecia, poderia causar questionamento para muita gente. Mas nós temos resultados da profecia. Somos nós. Nós somos resultados da profecia. Um dia alguém ousou dizer para nós que a nossa vida poderia ser mudada, e mudou. Você pode estar no processo de pele ainda. Você está ainda no processo de receber
o sopro do Espírito, mas que você é fruto de uma profecia, é. Que a vida que você vive é fruto de uma profecia, é. Que nós estamos protegidos por causa de uma palavra profética, sim. Que nós estamos crescendo pessoalmente e de forma familiar e ministerial por causa de uma voz profética, sim. Só que eu não sei o tempo em que para você e para mim o corpo vai estar formado para que ele receba do fruto do sopro do Espírito. Mas eu costumo dizer para mim mesmo e digo para as pessoas: só vão provar essa realidade aqueles que permanecem. Os que desistem não. Hoje achei até engraçado vendo os jovens chegando correndo na hora do Enem para fazer a prova. Posso até dizer que aqueles que chegaram atrasados chegaram porque não se interessam em fazer da sua vida uma formação melhor. Porque eu vejo tanta gente em nome de um show ficar um dia, 2 dias, uma semana acampado na frente de um espaço para poder entrar no show, para ver uma pessoa que e aí eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: Deus continua sendo esse mesmo Deus aqui, ó. E Deus continua usando Ezequiéis como esse Ezequiel aqui, ó. E Deus continua fazendo a coisa no tempo dele, como aconteceu aqui, ó. E Deus continua mudando circunstâncias de impossibilidade em coisas possíveis, quando tem alguém que acredite na voz dele. Quantos aqui acreditam na voz do Senhor? Então eu quero que levante suas 2 mãos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz nessa noite e quero ser o profeta. Eu quero ser o profeta da mudança. E eu quero mencionar aqui, Deus, as circunstâncias mais impossíveis na vida dos teus filhos. E eu sei que cada um agora tem na mente a impossibilidade de uma situação que está vivendo. Até mesmo pensar uma visão de Ezequiel, um vale de ossos. Vale de ossos quer dizer circunstâncias sem vida e sem esperança. Mas a tua palavra diz que o Senhor continua nos perguntando: pode porventura, filho e filha do homem, essa situação ser mudada? E o teu povo responde. Responde. Diga assim: tu sabes, Senhor. Diga bem alto: tu sabes, Senhor. E o Senhor diz do seu alto e sublime trono: profetiza sobre essa situação de impossibilidade e diga para essa situação: haja vida. Profetiza. Significa um mover sobrenatural do Espírito. E as circunstâncias de morte, de debilidade, as circunstâncias de opressão financeira, seja a circunstância de morte, nessa noite nós dizemos, segundo a palavra do Senhor: haja vida, haja coração, haja cura, haja Jesus. Que noite, aquele que estava desistindo da noite, eu quero declarar espírito de morte. O Espírito que mova essa pessoa orando por ela. Seja você homem, seja você mulher, seja você que está decidido dar cabo à sua vida, e o Espírito de Deus sobre a vida. Pessoas que estavam desistidas, pessoas que você é o próximo, porque Deus traz a cura em Jesus. O Espírito dos brasileiros da palavra de Deus. Diante da presença
Na menção do nome dele, rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir. Diante da presença e do poder do grande eu sou, 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 grande eu sou. Os discípulos tocando essas pessoas. Toque elas. Sinta-se tocado, Senhor. Todos os discípulos, por favor, toque essas pessoas. Isso, toque neles, toque. Toque neles, toque, recebam. Estão recebendo de Deus agora. É por fé. Pode receber. Isso. A igreja esteja orando. Não se disperse não, nós não terminamos. Continue orando. Eu acredito que Deus pode agora, curando, libertando, restaurando, transformando, restituindo, fazendo o impossível. Toca nele, toca. Isso. Toca neles, toca. Grande eu sou. Vai tocar, toca nelas. Toca nelas, toca. Grande eu sou, 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 grande eu O Senhor diz assim: então sabereis que eu, Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu, porei vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa profecia se cumpriu. Israel voltou para casa. Israel foi restituído como nação. Deus fez algo novo para eles e fez com que eles prosperassem. Eu quero dizer para você que Deus não quer fazer um milagre na sua vida hoje para você continuar com a mesma vida que você tinha, não. Ele quer fazer você viver uma vida abundante, uma vida diferenciada. Mas você tem que deixar que a palavra profética entre nos lugares de morte, para que haja vida. E quando nós cantamos esse cântico, que Ele é o grande eu sou, Ele está dizendo para você: eu sou e me faço naquilo que você precisa hoje. O que você precisa de Deus? Você sabe? O que você precisa de Deus hoje? Então eu quero que você coloque a mão no teu coração.
toda a igreja. Diga assim: o grande eu sou. O grande eu sou. Diga, Mel. O grande eu sou. E Deus liberou essa promessa. E Deus liberou essa promessa. Diga assim: enquanto eu semear. Diga bem alto assim: enquanto eu semear, eu vou colher. Não tem para ninguém. Enquanto você semear, você vai colher. Isso é lei natural. E eu queria orar pela sua semente. E queria abençoar sua semente, para que você trouxesse ao altar, e essa semente gerasse fruto. E aí eu vou profetizar: o fruto dessa semente vai ser o fruto da semente de Isaac. O fruto da semente de Isaac foi o fruto da semente da crise. E naquele ano da crise, Isaac semeou, Vinícius, e colheu 100 vezes mais. Só vai ter essa experiência quem semeia. Isaac semeou no tempo da crise e colheu na crise 100 vezes mais. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar pela sua semente. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer menção da sua palavra. Sua palavra diz que quando Noé ofertou, a oferta dele subiu como adoração, e chegou às suas narinas como cheiro agradável. Eu te peço que a semente dos teus filhos subam às suas narinas nessa noite como cheiro agradável, como oferta de uma semente do tempo da crise, como a de Isaac. E eu profetizo que haja uma colheita 100 vezes mais, para a glória do Senhor, porque a tua palavra diz que enquanto houver semeadura, haverá colheita na terra, e que essa semente venha trazer uma colheita extraordinária na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Você pode vir trazendo a semente. Ti.
sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar essa noite, debaixo desses céus proféticos, situação de teus filhos, hoje recebeu a palavra do Senhor. Nós não sairemos daqui como ossos, mas sim como profetas. Nós não sairemos apenas de mortos, mas profetas. Não sairemos daqui, Senhor, constatando o caos, mas sairemos daqui com a palavra de solução. Por isso eu creio, Senhor, como diz a sua palavra, quando o Senhor pergunta ao profeta: pode porventura, filho do homem, essas circunstâncias mudarem? E nós como profeta declaramos: Senhor, tu sabes. E ouvimos a sua voz que diz: profetiza, filho do homem. E nós estamos profetizando nessa noite, Senhor, sobre as circunstâncias mortas, e veremos a sua vida manifesta nelas, ó Deus. Mas qualquer, uma vida abundante, manifesta nas nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Coloque essa mão direita na sua cabeça e profetiza aí o que você precisa ver ressuscitar na sua vida, em nome de Jesus. Profetiza. Quero ouvir sua voz abençoando a sua vida de maneira poderosa. Orou? Quem já orou, vai levantando a sua mão e diga assim: eu recebo. Diga: 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 eu recebo essa palavra profética sobre a minha vida e vou viver para a glória do Senhor. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Preste atenção. Quarta-feira, rede de família. Você está convidado. No sábado, nós vamos ter café de liderança com todos os líderes de célula e todos aqueles que quiserem tomar café comigo na quinta-feira, no sábado, dia 11. Vocês estão convidados de manhã cedo. E à noite nós teremos o jantar lá no Projeto Neemias da Rede Família. Vai ser uma noite de maravilhoso, feito por Edgar e Eliana, e vai ser uma noite muito tremenda. Vai ser R$60, e você convida um casal, vai ser R$60 por casal. Convide um casal. O pastor Celso e a pastora Sônia estão pedindo, se você puder já pagar, para que esse dinheiro possa fazer a movimentação do que precisamos. Vai ser uma bênção. Temos também uma outra proposta para a data do encerramento do projeto. Qual vai ser o dia? Vai ser em dezembro, o último dia de funcionamento do projeto. Quem conhece aqui o projeto Neemias? Levanta a mão. E todo ano a gente faz uma lista de todas as crianças e trabalhamos com uma adoção, para que a festa, essas crianças recebam um presente. R$35 vai estar bancando a festa e o presente para a criança. Então, se você puder adotar uma criança, procure Márcia Mary, procure Clarissa, pastora Clarissa, procure pastor Marco Aurélio, procure Kátia, procure o pessoal da igreja, para que você possa estar trabalhando essa colaboração e fazendo parte dessa festa, porque você vai dar o dinheiro para a criança, para a criança receber o presente. Nós vamos comprar, e no dia da festa você vai lá entregar o presente à família. É uma festa muito linda, muito, muito tremenda. Então nós contamos com você, amém? Quem sabe o que vai acontecer quarta-feira, dia 15? Quem sabe aí? Nosso congresso estadual, o apóstolo Renê vai estar no Rio, na quinta-feira, dia 15, o dia todo com a gente, de manhã, de tarde e de noite. A inscrição, R$10, e nós temos 2 ônibus. As primeiras 100 pessoas que se inscreverem vão pagar R$20, o ônibus é R$40. Nós conseguimos um gratuito e o outro nós vamos pagar e vamos ratear para todo mundo. Vai ficar R$20, 10 da inscrição e 20 do ônibus. Os 100 primeiros nomes que
puserem na lista e pagarem, estarão com a preferência, ok? Líderes de célula, discípulos 12, e nós vamos trabalhar mais 2 ônibus nessa mesma condição. Eu estou correndo atrás para ver se eu consigo mais um ônibus gratuito e alugar um outro, para que a gente possa estar enviando 2 ônibus daqui da igreja para o Congresso Estadual. Está sob a minha responsabilidade 1.200 inscrições de todo o pessoal que anda com a gente na cobertura. E eu já negociei, já passei para os pastores e líderes 600 inscrições. Nós precisamos ainda negociar 600 inscrições para que o Congresso esteja com a representatividade do azulão. Quem é aqui do azulão? Nós somos o trem do azul. Lembra? A nossa cor de camisa é essa azul de João aqui. Vem cá, João. Pode ser do irmão lá também. A camisa é azul. Se você tem a do ano passado, você vai poder ir com ela. É esse azul aqui. Ok? Amém? Mais alguma informação? Quem aqui está gostando dessas músicas que nós estamos cantando nos cultos? Essas músicas, elas fazem parte da preparação de um musical que nós vamos ter no final do ano. O musical é Haja Luz. Procure se envolver, procure cantar essas canções, que vai ser um tempo muito profético no final do ano, com o nosso musical de encerramento de ano, amém? Então levanta as suas 2 mãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos e quero abençoá-los, ó Deus, que eles sejam benditos ao entrar e sair, que tudo que eles puserem as mãos prospere, e que se o inimigo vier contra eles por um caminho, o Senhor dê ordem para que fuja da presença deles por 7 caminhos, e que eles prosperem naquilo que eles estão fazendo, ó Deus, e o nome do Senhor seja exaltado por isso. E o amor de Deus o Pai, a graça redentora de Cristo Jesus o Filho, e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, seja com teu povo hoje e para sempre, espalhado na face da terra, para a glória de Yeshua, seu Filho. Em nome dele eu oro e agradeço, amém? Dá um abraço à pessoa que está do teu lado. Espero que foi muito bom estar com ela aqui. Vamos celebrar?